Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje o terceiro encontro. Na verdade, talvez o quarto dia, porque o primeiro encontro nós dividimos em duas partes, tá bom? Meu amado irmão, nós estamos conversando com a autora desse livro, professora Vic Zalensky Barassi. E para a gente está sendo muito, mas muito bom. Olha, professora Vic, ontem foi simplesmente maravilhoso e foi fantástico, na medida em que a gente compreendeu muito mais do que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, né? Na igreja de Corinto. Realmente é um fato localizado, circunstanciado. Paulo não é esquizofrênico ao ponto de Coríntios 11 mandar profetizar. Só tomar cuidado com a questão do véu, para não ser confundida com prostitutas na cidade. Exatamente. Entendeu? Porque mulher sem véu em Corinto é prostituta, né? Mas tudo bem. Isso aí o povo inteiro sabe. Mas que fantástico aquilo que a senhora trouxe, e trouxe no livro, muito bem escrito mesmo. Minha esposa aqui estava conversando comigo e ela disse: Ó, não, fantástico, fantástico mesmo, que estrutura fantástica. É uma questão de culto, vai com calma, pergunta, e só mandou perguntar em casa, entendeu? Só mandou perguntar em casa porque é uma questão cultural. É aquela velha história, né? E hoje, poxa, como nós avançamos muito na questão da presença de Deus e de trazer a mulher de novo para a posição que ela merece, né? Para a posição que merece. O que a gente tem hoje, professora? Já estamos ansiosos. Vamos então, pastor, para o texto mais cabeludo, por assim dizer, o texto que todo mundo gosta de falar sobre, que não é um texto simples, mas foi o que eu mais gostei assim de estudar, porque se tem desafio eu gosto, sabe? Eu gosto de um desafio, que é o texto de 1 Timóteo 2. Vai devagar, porque esse aí, esse é, como o Bibo diz, cabeludo. Cabeludo. Eu vou só pincelar ele aqui para vocês. Esse é o famoso texto que diz que a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Bom, o pessoal comenta, olha, a mulher não pode ter autoridade, o pastor, ele é um cargo, né, uma posição de autoridade, então a mulher, logicamente, não pode ser pastora. E eu entendo essa conclusão. Mas por que a gente tem alguns problemas nesse texto? Eu gosto de brincar, né? Esse texto termina dizendo que a mulher será salva dando luz a filhos. E aí você fica assim, meu Deus do céu, eu vou salva se eu der luz a filhos. Mas e a mulher que não tem filhos? Ué, mas Paulo não falava que a salvação era pela fé? A salvação não é porque Jesus morreu pela gente? Como assim ser salva dando luz a filhos? Da onde que vem isso, né? De novo, né, pastor? Será que Paulo tá doido? Será que ele tá se contradizendo de novo? Então, assim, é um texto complicado. Não só pra gente, mas assim, para qualquer pessoa, de qualquer posição, tradição cristã, ele é um texto que a gente diz que ele é nebuloso por uma série de razões. Professora, a senhora já foi salva? Como é que é? Ou está em processo de salvação? Não tenho filhos ainda, espero muito em breve ter Professora, filhos. Ainda não sou salva, né? Não, brincando. Então, pessoal, como a gente faz para entender esse texto? A gente já comentou. A carta é uma conversa entre duas pessoas, mas a gente só tem um lado da conversa. E existe um tema central na carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é o tema dos falsos mestres. Então, lá no começo da carta, Paulo diz assim: ele escreve para Timóteo: Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Esse é o propósito da carta de Paulo. Ele está escrevendo para Timóteo, né? Pedindo que Timóteo fique em Efésio e diga para algumas pessoas pararem de ensinar bobagem, pararem de ensinar doutrina falsa. Esse é o tema da carta. Se a gente perde isso de vista, a gente perde o coração da carta. Paulo depois diz assim:
voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei. Então, Paulo diz que alguns lá queriam ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, Paulo está dizendo que tem gente sendo mestre da lei que nem deveria estar falando nada, porque essas pessoas não sabem o que dizem. E o assunto é tão importante que ele vai do início ao fim da carta. Paulo termina a carta, lá no capítulo 6, dizendo assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas. A gente acha que ideia inútil é só fofoquinha. Não, eram ideias, assim, sérias. Né? A gente fala heresias. E as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando alguns, desviaram-se da fé. Então, Paulo, do início ao fim da carta, está falando: olha, gente, tem gente ensinando coisa errada nessa igreja. Timóteo, por favor, fala com essas pessoas, impeça essas pessoas de falarem, né? Ordena que essas pessoas não ensinem essas coisas. Caos, né? Caos, mas esse caos aqui, diferente lá de Coríntio, que era, né? Aquela de Corinto, perdão, diferente de Corinto, que era aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aqui o problema das falsas doutrinas. E tem um detalhe aí, né? A igreja aqui está nas casas. Eles Uhum. entravam nas casas e ensinavam loucuras, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a igreja aqui não era um templo, um prédio grande, não. Eles se reuniam nas casas ali com um máximo de 40 pessoas. Então, hoje a gente fala de pequenos grupos, as igrejas elas eram pequenos grupos, não existia outra coisa, né? Até aquele momento, eram nas casas. E qual que era a situação, pastor, das mulheres nessa igreja? Se a gente lê atentamente, a gente vai descobrindo. Paulo ele fala sobre as viúvas, e ele fala de uma lista de viúvas que recebiam um auxílio, e ele fala tinham viúvas jovens que, quando elas não se casavam, elas aprendiam a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência, ou seja, não deem motivo para os outros falarem mal. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Então a gente pensa, era uma fofoca, sei lá, sobre a amiga que estava com cabelo feio. Não, gente, era assunto pesado, ao ponto de que algumas já seguiam o próprio diabo, Paulo fala. Então, vejam, se a gente voltar em 1 Coríntios 7, Paulo diz para as viúvas que seria melhor que elas não casassem. Vocês lembram disso? Se vocês depois peguem em 1 Coríntios 7, Paulo prefere que, né, as viúvas permaneçam solteiras. Aqui, ele quer que as viúvas se casem. De novo, Paulo tá louco? Não. Ele tá vendo contextos e situações diferentes. Ele tá sendo sábio entre o já e ainda não, em cada situação de cada igreja. Na segunda carta a Timóteo, a gente tem mais algumas pistas. Paulo fala sobre algumas mulheres assim. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, existe uns sérios problemas com as mulheres ali em Éfeso, né? Elas estão, além de fofocas, algumas se desviaram já para seguir a Satanás. Esse é o contexto, gente, bem leve, né? Nada parecido com a igreja de hoje. Então é só juntar. Se você junta falsas doutrinas, se você Uhum, junta falsas doutrinas dentro de casa, esses uhum, indivíduos que ensinavam falsas doutrinas deviam ter uma retórica até razoável, muito, uhum. o que chama a atenção de mulheres. A pobre da viúva está lá, as mulherzinhas estão lá. E aí, junta tudo isso, eu acho que Paulo tem razão. Ó, minha filha, vai casar de novo, vai ter filha, você vai para o céu. Gente, é tão simples, né? É tão simples. Professora, continua, porque talvez minha conclusão possa estar errada. Vamos. Não, mas vamos lá então.
De novo, vamos voltar para o texto que diz que Paulo diz para as mulheres não ensinarem e não terem autoridade sobre o homem. Todo esse texto, então, ele vai lidar em como resolver essa questão dos falsos mestres da lei. Isso está lá no capítulo 2, certo? A partir do versículo 1, Paulo começa assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Ok? Aqui a palavra é exousion, com toda piedade e dignidade. Ok? Exousion está um pouco pequeno para mim, mas essa palavra do grego, da vida pacífica, é a mesma palavra que se usa para as mulheres ficarem em silêncio. Esse em silêncio também pode ser traduzido por em tranquilidade, ok? Então, Paulo está dizendo, está falando sobre tranquilidade, sobre uma Peraí, vida peraí, peraí, peraí. pacífica. Calma, 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 pelo amor de Deus. Você emenda aí. Então, peraí, existe a possibilidade de tradução lá, não em silêncio, mas pergunta com tranquilidade. Exatamente. Então, você aprender em tranquilidade. E por quê? Da onde a gente tira isso? Se a gente olhar a recomendação de Paulo para os homens, ali embaixo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, Paulo quer que as pessoas tenham uma vida, orem pelas autoridades para ter uma vida tranquila e pacífica, quer que os homens, eles levantem as mãos santas sem ira e sem discussões, e que as mulheres aprendam em tranquilidade. Essa é uma tradução possível da mesma palavra. Qual que parece ser o problema dessa igreja? Confusão. Ira, contendas, estava tendo problema entre as pessoas, né? Isso a gente vai ver. Então, eles querem uma vida tranquila, que os homens não briguem, que as mulheres aprendam em tranquilidade. É uma tradução possível. E isso conduz aqui, então, às orientações de Paulo. Vamos para o nosso, então, texto principal. Prestem atenção. A mulher deve aprender em silêncio, que a gente já viu que a possibilidade é em tranquilidade. A mulher deve aprender em tranquilidade, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, mesmo caso de antes. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Bom, aqui tem. Aqui. Nossa, esse abacaxi para descascar só cresce, né, pastor? Porque tem muitas pessoas que dizem: não, a mulher não pode ter autoridade, mas ela pode ensinar. Ué, mas por quê? Aqui Paulo diz que não pode fazer nenhuma coisa nem outra, certo? Por que as Em pessoas dizem? Corinto, elas falavam, Elas profetizavam e falavam, ensinavam. exatamente. Mas é que eu digo, muitas pessoas hoje no Brasil dizem, não, tudo bem a mulher ensinar, ela só não pode ter autoridade. Ué, mas Paulo está dizendo que não pode fazer nenhuma coisa nem outra, por que que você usa o texto pela metade? Entende? A gente tem que ver o texto no todo, não adianta arrancar um pedaço, né? Então vamos lá. A gente tem mulheres que estão sofrendo por falsos ensinos. Como é que elas vão ensinar? A gente já viu que as mulheres eram menos instruídas, né? Elas sabiam ler muito menos, elas eram alvo muito mais fácil de falsos ensinos. Mas por que? Qual que é a nossa maior pulga na orelha aqui? É esse verbo, nem que tenha autoridade, autentem, esse verbo no grego. Por que que ele nos dá uma pulga muito grande atrás da orelha? E nos diz assim: Paulo não está falando aqui que a mulher não pode ser pastora, ela não pode exercer autoridade pastoral, ela não pode ensinar como pastora. Não é sobre isso que Paulo está falando. Por quê? Essa palavra, ter autoridade, autentem, ela é um apax legomenum. O que que é isso? Ela só aparece uma vez na Bíblia, e é aqui. É a única vez que essa palavra autentem aparece na Bíblia, é nesse texto. Sempre quando a gente lê sobre autoridade, ter autoridade sobre, é uma outra palavra no grego, exousia. Eu coloquei ali embaixo, certo? Aqui, ó. Essa é o que geralmente se traduz por autoridade.
Mas não é essa palavra que Paulo usa. É a palavra autentel. E aí a gente tem um problema, pastor, porque tem gente que acha que esse autentel é aquela autoridade de ser pastor, né? Mas não. Como é que eles descobrem o significado dessa palavra? Eu vou resumir, mas a gente só tem uma aparição dela na Bíblia, né? Mas tem uma pesquisadora que ela pegou todas as outras aparições dessa palavra, e essa palavra, em outros contextos que não são da Bíblia, ela é usada de um jeito dominador. Ou seja, autentei aqui não é ter autoridade de pastor. Autentei é ser tirano, querer controlar. Ela fala assim: as pessoas que são alvo dessas ações são prejudicadas, pois essas ações envolvem a imposição da vontade de um ao outro, variando de desonra a força letal. Provavelmente as mulheres naquela igreja, elas estavam tentando controlar os homens. E é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de um problema pontual. Eu tenho aqui uma chave linguística de grego, e quando eu abro nesse versículo, é essa aqui, nova chave linguística do Novo Testamento. Quando eu abro esse versículo, ele diz que significa ter domínio. Não é cuidado pastoral, é dominar. Vocês entendem que o que Paulo proibindo não é um pastoreio? Não é ser pastor? Paulo tá falando de outra coisa, não tem nada a ver com pastorado. Essa que é a grande questão. Outros pesquisadores da língua, eles entendem que essa palavra está no campo semântico, ou seja, ela tem a ver com controlar, coibir, dominar. Se a gente pegar Sabedoria de Salomão, é um livro que tem na Bíblia Católica, tem o substantivo autentes. É um substantivo usado para pais assassinos, que se poderia usar esse substantivo para pessoas que cometiam um crime. Então, vejam, ela não é uma pronúncia, não está falando de pastor, ok? O que Paulo está proibindo não é pastorado feminino. Paulo está falando para as mulheres pararem de controlar e dominar os homens naquele contexto, porque vocês viram o caos que estava vindo aquelas mulheres, certo? Faz Então, sentido? então, que interessante. Então, peraí, muito interessante. Quando a gente pega, então, o texto, essa é uma palavra, essa é uma palavra que é única nas Escrituras. Uhum, E agora me veio uma questão, professora. Quando Paulo uhum, diz que é para cuidar do rebanho, lá em Atos, quando ele conversa e que os bispos choram e todo mundo, né, de Éfeso chora, que sabe que ele não vai voltar, ele diz, uhum. cuida do rebanho, não como dominadores, não como aqueles que vão simplesmente colocar o rebanho como nada. Não, não. É do Senhor o rebanho. Então, aqui, elas, além de estarem caindo em ensino errado, além de estarem caindo em ensino errado, elas ainda, de alguma forma, estavam pegando esse ensino para dominar no sentido mais negativo possível. Exato. Gente, é o auge da queda, porque de dominada, de violentada, passou a ser dominadora e violentadora. E Deus não quer isso nem no masculino, nem no feminino. E é óbvio que isso não tem nada a ver com pastorear. Exato. Que eu saiba, ser pastor não é dominar os outros, né? A gente tem isso de outros textos também, certo? A gente sabe que esse não é o modelo pastoral, né? Jesus diz, que os líderes desse mundo governam sobre os outros, exercem poder sobre eles, mas entre vocês não será assim, né? Então aqui Paulo definitivamente não está falando a respeito de pastorado de mulheres, né? Mulheres serem pastoras. Para Paulo foi muito difícil, né, ouvir. Sejamos Sim, francos, né? Sejamos francos. Para Paulo a coisa foi muito pesada. Ele foi. tem uma visão absolutamente completa, né? É o que a gente brinca. Paulo não seria pastor em 70% das nossas igrejas, né? Porque ele não preenche, não é marido de uma só mulher, e etc, 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 etc. Nós Exato.
Não, Jesus e Paulo não seria pastor nas nossas igrejas. Já começa por aí, Então, né? pastor, justamente depois em 1 Timóteo 3 fala do bispo, né? O que o bispo tem que ser. E justamente o bispo, ele era uma posição de ensino, né? E ele tinha que ser apto para ensinar. Obviamente, ali naquele texto, Paulo não vai se referir às mulheres, porque ele está dizendo às mulheres dessa igreja que elas não ensinem, porque olha o estado que essas mulheres estão. E como você falou, se a gente seguir 1 Timóteo 3, né, que o bispo deve ser sóbrio, marido de uma só mulher, arrisca os filhos submissos, né? Então Paulo também não poderia ser pastor nessa igreja, né? Muito menos Eles, Jesus, muito menos muito Jesus. menos Salvador. Exato. Não tem condições de simplesmente eu pegar esse texto isolado e aplicar para todo mundo. Eu, quando ensinei esse texto, eu trouxe esse texto para a questão das religiões de mistério, para Sim, Diana e etc. Isso também influenciou ou não? sim. A gente. Talvez vamos agora para a próxima parte, então, porque o terceiro pepino. Não, o Ah, terceiro abacaxi, desculpa, o terceiro abacaxi. sim, Que sim, tem sim. a ver também, exato, a gente está falando de Éfeso, onde era adorada a Diana dos Efésios, onde havia um grande templo, onde as mulheres eram sacerdotisas, né? Então também tem esse problema naquela cidade. Mas, da onde a gente percebe isso? No final do texto. O que acontece, pastor? Paulo diz assim, eu vou repetir, mas é importante. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Bom, o pessoal pega esse versículo e rasga no meio, né? Eu já ouvi várias vezes assim. Por que a mulher não pode ser pastora? Porque primeiro foi feito Adão. Por que a mulher não pode ser líder? Porque primeiro foi feito Adão. É isso que o texto está falando? Tem que ler até o final. Parece, pastor, que ninguém lê até o final. O texto fala assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, se isso aqui fosse como uma justificativa contra o pastorado, então você teria que dizer assim: a mulher não pode ser pastora porque Adão foi criado primeiro e a mulher foi enganada. A mulher foi enganada, é por isso que ela não pode ser pastora. Mas por que ninguém põe isso na justificativa, né? As pessoas cortam o versículo no meio. Porque é estranho você usar um argumento da queda que Jesus derrotou na cruz do Calvário para dizer que hoje a mulher não pode ser pastora. Mas o texto está falando da enganação da mulher. Entende? O texto ele está falando sobre outra coisa. E que coisa é essa? Aqui, vocês lembram que as mulheres elas têm muitas ociosas, se desviaram a Satanás. O que Paulo está usando didaticamente aqui, ele está usando a imagem da Eva. Ele usa isso também em 2 Coríntios 11, lá embaixo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele usa isso em outra carta, para usar Eva como exemplo de quem foi enganada. E o que acontece aqui? Adão, isso Paulo está usando interessante, de maneira didática, ok? Se a gente for para a história, em Gênesis não fala disso, mas Paulo tem um propósito didático. Assim como em Gálatas, Paulo fala a respeito de Sara e Agar, a filha, eu não sei se era o filho da aliança e o filho da escrava, mas se a gente pegar Gênesis não fala nada a respeito disso. Ismael, a gente sabe também, foi um grande homem, com muita descendência, um grande líder. Ele não foi escravo, ok? Mas Paulo em Gálatas usa Sara e Agar de uma maneira didática. Aqui também ele está usando Adão e Eva de uma maneira didática. Por quê? Ele está dizendo que Adão não foi enganado. O que Adão fez? Ele pecou deliberadamente. Isso é interessante. Então, quando os rabinos estudavam o texto de Gênesis, eles viam que Adão era criado e Deus diz: não coma do fruto, certo? E depois Eva era criada, então provavelmente Adão passava a mesma informação para Eva. Quando Eva conversou com a serpente, Eva disse: não, a gente não pode nem tocar nele. Mas Deus nunca diz isso, certo? Então Adão passou a informação para Eva e Eva falou isso para a serpente.
né? Então, alguns entendem que tem a ver com um ensino que Eva recebeu. Isso era uma discussão rabínica, né? Não falando da Bíblia, da discussão. Mas o que que Paulo está usando didaticamente aqui? Adão, ele pecou deliberadamente, mas a mulher foi enganada. E vocês estão sendo enganadas assim como ela foi. Ele quer usar essa mesma imagem que ele usa em 2 Coríntios 11. Então, o N.T. Wright, que eu sei que o pastor gosta bastante, ele vai dizer o seguinte, que a mulher ela era menos educada, menos instruída, ela era alvo de falsos mestres. Ela está dizendo, a mulher ela precisa aprender tanto quanto o homem precisa aprender. Mas agora não é hora de vocês ensinarem, agora é hora de aprender em tranquilidade. E existe uma ideia também que se pesquisa, que eles queriam contrapor a Diana, justamente porque aquela é a cidade de Diana dos Efésios, e existia uma lenda que Diana ela foi criada antes do parceiro dela. Então aqui talvez tinha alguma necessidade de que as mulheres queriam controlar os homens. Eu não falei a respeito disso, mas tem outra passagem de 1 Timóteo que diz que lá naquela igreja tinha gente que queria proibir o casamento. Então, talvez, existiam pessoas lá seguindo ensinos parecidos com a religião adoração a Diana, que queriam proibir o casamento. E aí Paulo fala, não, você vai casar, você vai ter filhos, né? Você não vai entrar nessa loucura desse ensinamento. Então, Paulo, ele está combatendo aqui diretamente um ensino errado que se estava tendo naquela igreja. Mas, de novo, é um ensino para aquela igreja. Porque lá em 1 Coríntios ele diz para as viúvas não casarem. Isso é interessante. Não sei se fica claro, são muitos detalhes, mas Paulo basicamente está dizendo, não é hora de ensinar, é hora de você aprender. Senão você vai ser enganada como Eva foi. Adão pecou deliberadamente, mas Eva foi enganada pela serpente. Então, não faça, não siga o caminho de Eva. E isso é tão claro que é local, né, meus irmãos? É tão claro que Paulo, quando envia uma das suas principais cartas para uma igreja que ele queria conhecer e arrecadar fundos porque queria chegar na Espanha, ele manda quem? Ele manda a grande líder da igreja de Cencreia. Ele manda Febe. Uhum, Eu sou daquela corrente que defende que aquele que levava a carta não era só uhum, patrono, não era só patrono, no sentido de que estava investindo, mas era também alguém que chegando ouvia a leitura da carta e, tendo dúvidas, explicava a carta. E explicava a carta. Porque senão não teria sentido o Feber ter saído e ter levado a carta aos romanos. Então, é um Paulo que, se eu levar ao extremo e dizer que um texto desse está dizendo que todas as mulheres têm que ficar de boca calada, então, pelo amor de Deus, é um uhum. Paulo incompreensível, é um Paulo, deve ter uns 10 Paulos na Bíblia, porque ele me utiliza Febe, ele se utiliza de forma muito fantástica de Priscila, né? Fora Lídia, Uhum, Lídia, grandes líderes. E, pastora, então, vamos lá. Extremamente simples. Minhas filhas, fiquem quietas, não falem por uma razão simples. Extremamente simples. Estão sendo enganadas, estão falando errado, eu estou mandando para ir Timóteo, porque é o único que eu confio que vai botar vocês no eixo. E a gente está falando de Éfeso. Paulo esteve lá, né? E Paulo criou-se por lá. E aí o que acontece? Fica tranquilo, no momento de vocês falarem, vai vir, mas antes aprende. E se lembrem de Eva. Foi enganada, vocês podem também estar sendo enganadas. É extremamente simples. Não há dificuldade para entender isso, não, viu, Vicky? Só não uhum, de quem não quer. Só não de quem uhum. não quer. Mas que é um texto difícil, Muito. né? É um texto difícil, difícil mesmo. Ok, professora.
Muito bom, excelente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Então, querida Vicky, muito obrigado. Amanhã já encerramos toda a participação. Sei que quem está ouvindo a gente vai ficar assim, mas não, mas já está terminando. Irmãos, tudo que começa, termina. Agora, se você quer conhecer a fundo tudo, estou fazendo a propaganda mesmo, adquira, porque é uma preciosidade para a gente. Muito obrigado, professora. Até amanhã. Eu que agradeço.